Ao ter seus Países Baixos roubados por uma velha, Ocarun acabou sendo amaldiçoado e consequentemente ele ganhou poder suficiente para lutar contra demônios, aliens e espíritos, se tornando então um dos seres mais poderosos e perigosos do mundo de Dandadan. Tudo começou quando Ken Takakura estava sofrendo um pouco de bullying dos colegas de classe, quando então a Momo Ayase apareceu para defender ele. Ao se conhecerem, dois mundos completamente diferentes se colidem. Um acredita no oculto, aliens e mensagens subliminares, e a outra acredita em espíritos e maldições. Para convencer um ao outro de que aliens e fantasmas realmente existem, eles se desafiam a ir sozinhos em lugares completamente abandonados. A Momo foi para um hospital abandonado e Ocarun foi para um túnel, onde ele encontrou a lendária Vovó Turbo, uma yokai extremamente famosa por conseguir correr a 100 km por hora, que em um momento já perambulou pelas ruas do Japão, colocando medo nas pessoas. No entanto, ela também reconfortava os espíritos de garotas que morriam de uma forma extremamente trágica. Ela vagava para visitar os espíritos que não conseguiam descansar em paz, que ainda estavam presos a esse mundo. Ela também é inspirada em uma lenda urbana da vida real. A lenda relata que motoristas que ultrapassavam os limites de velocidade podiam avistar essa velha pelo espelho do retrovisor, perseguindo veículos a uma velocidade surpreendente de 100 km por hora ou mais. E essa sua história é muito utilizada como um aviso para que os motoristas diminuíssem a velocidade antes que causasse algum incidente. Inclusive, ela até mesmo já apareceu em Mob Psycho. E antes de continuarmos, me contei qual é o seu personagem favorito de Dandadan. É o Ocarun, a Vovó Turbo, Seiko? Comenta aí embaixo que eu vou deixar um like. Ocarun, ao entrar no túnel esquisito, recebeu uma seguinte proposta. Ela deixaria ele mamar nas suas tetas depressivas se ele deixasse ela comer o seu mijante. Bom, ao topar com a velha, o Ocarun correu para salvar sua vida, mas essa foi a escolha errada, já que correr a grandes velocidades é a maior habilidade da Vovó Turbo. Ao perder a corrida para a vovó, o Ocarun foi amaldiçoado e teve os seus órgãos reprodutivos roubados. Mas isso não foi um dos seus maiores problemas. Ao ter o seu corpo possuído pela Vovó Turbo, ele se teletransportou para a nave dos aliens que raptaram a Momo através do celular dela, no momento em que escutou um pedido de ajuda. Ao chegar lá, a Vovó Turbo começou a atacar todo mundo que estava na frente, mais especificamente os serpianos. E ao ir para cima da Momo, ela foi forçada a sair do corpo do Ocarun temporariamente, que no momento havia despertado seus poderes psíquicos devido às ondas cerebrais que os serpianos estimularam, fazendo com que o chakra dela ficasse mais estimulado. A curto prazo, a ideia era tentar controlar a Vovó Turbo com os poderes da Momo, mas enquanto o Ocarun cagava, a Vovó Turbo ameaçou a Momo de jogar uma maldição em todos que são próximos a ela. Feito isso, a Vovó Turbo exigiu que a Momo e o Ocarun voltassem para o túnel. Sem muito o que fazer, eles voltaram lá, mas dessa vez a Vovó Turbo encurralou eles pelos dois lados do túnel. Percebendo que eles estavam sem saída, rapidamente a Momo desafiou a Vovó Turbo para uma corrida, e como uma vantagem, ela pediu para que ela contasse até 10 minutos. Mas a velha sabia que tinha alguma coisa errada e não contou de jeito nenhum. Ela prende a Momo e Ocarun é obrigado a mamar nas tetas da Vovó Turbo. E ao fazer isso, a Vovó Turbo não conseguia mais usar os seus poderes por causa das roupas que o Ocarun estava usando. Ao presumir que o Ocarun estava trabalhando junto de um feiticeiro, ela decide entrar no seu corpo novamente. E ao usar seus poderes psíquicos, a Momo conseguiu conter a Vovó Turbo no corpo. No fim, eles conseguem executar um exorcismo explosivo ao trazer a Vovó Turbo para uma barreira criada pela Seiko, a avó da Momo. E no último instante do exorcismo, a Vovó Turbo foi para uma forma astral e se transferiu para o corpo do Ocarun novamente. Depois desse evento, o Ocarun recuperou a sua banana. No entanto, dessa vez ele tinha perdido seus dois ovos. Ao voltar para casa da Momo, eles descobrem que um espírito ainda estava vivendo dentro do Ocarun. Era a Vovó Turbo. Ao tirar ela dali de dentro, eles colocam seu espírito em um boneco de gato. E consequentemente isso desbloqueou uma nova habilidade para a Vovó Turbo, a habilidade de manifestar sorte, pois o seu corpo é um maneki neko, uma escultura que literalmente representa boa sorte. Depois de ser retirada do corpo do Ocarun, os seus poderes ainda permaneceram dentro dele. Antes, o Ocarun só conseguia se transformar por causa da maldição e com o auxílio dos poderes psíquicos da Momo, mas agora ele consegue fazer isso por conta própria. E com essa transformação, ele sofre uma mudança drástica na personalidade. Como humano, ele costumava ser uma pessoa bastante formal e bem animada com o ocultismo. Já na sua forma turbo, ele vira um depressivo emo. A sua resistência é aumentada e o Ocarun ganha uma enorme força na sua mandíbula, sendo capaz de decepar membros inteiros, ou pelo menos dedos gigantes, como vimos na sua luta contra o monstro Flatwoods. Ao controlar melhor sua transformação, o Ocarun começou a evoluir de uma forma extremamente rápida. Durante o intervalo de suas aulas, ele treinava em segredo e fazia diversos agachamentos e flexões.
tensões. Mais tarde, ele acabou desenvolvendo o seu próprio estilo de luta, onde ele aplicava diversos ataques com agachamentos e cabeçadas perfurantes. Podemos ver mais da sua força durante o arco da Casa Amaldiçoada. Ao chegarem na casa de Jin em Joji, eles descobrem que existe um verme gigante morando bem embaixo da casa dele. E lá podemos ver as suas cabeçadas, onde ele concentra toda a sua força nas suas pernas e atinge o seu oponente a 100 km por hora. Durante a sua luta contra o Mal-Olhado, o Okarun conseguiu se sair muito bem contra um dos yokais mais poderosos da atualidade. Apesar de ter sido espancado na maior parte da luta, no fim ele conseguiu nocautear o Mal-Olhado com uma série consecutiva de agachamentos. O Mal-Olhado é extremamente perigoso, tanto que a própria Vovó Turbo reconhece a sua força. Durante o arco do Mal-Olhado, eles tiveram a brilhante ideia de tentar conviver com esse demônio que possuiu o corpo do Jiji, e segundo a própria Vovó Turbo, eles estariam cavando a própria cova convivendo com esse demônio. Certo momento, o Mal-Olhado conseguiu se apossar do corpo do Jiji e rapidamente tentou eliminar a Momo com as suas próprias mãos, mas por sorte, a Momo tinha um pouco de água quente dentro de sua boca, e ao cuspir no Mal-Olhado, o Jiji conseguiu recuperar a sua consciência. Diante daquela situação, o Okarun não conseguiu fazer nada além de assistir à quase morte da Momo, e essa foi uma das suas principais motivações para tentar ficar mais forte. Logo, a Vovó Turbo decide dar algumas orientações sobre como o Okarun poderia ficar mais forte, aumentando o seu ritmo de luta, deixando ele mais rápido e mais decisivo em uma batalha. E o tipo de treinamento que a vovó usou foi colocar o Okarun e Aira para lutarem contra Beethoven, Mozart e outros músicos extremamente famosos. Depois de passar por esse treinamento, o Okarun ficou mais confiante o suficiente para chamar o Mal-Olhado para mais uma luta. Os movimentos do Okarun estavam tão rápidos que as bolas de rancor do Mal-Olhado não conseguiam acertar ele de forma alguma. Para ser mais direto, o Mal-Olhado não conseguiu acertar nenhum golpe no Okarun. O Okarun fez uma sequência insana de socos duplos com o agachamento, e ao dominar completamente a luta, ele finalizou usando a sua cabeçada com força máxima, mais uma vez utilizando os 100 km por hora da Vovó Turbo, destruindo completamente a casa da vó da Momo. Ao ficar impressionado com a força do Okarun, o Mal-Olhado aceitou o acordo de não machucar nenhum humano, além do próprio Okarun, e eles apenas poderiam lutar uma vez por semana. Essa foi uma jogada inteligente do Okarun para deixar o Mal-Olhado inofensivo aos outros humanos sem precisar exorcizar ele. O ponto forte da transformação turbo do Okarun é a sua velocidade, mas antes de treinar o seu corpo, ele sempre fica completamente imóvel quando utilizava toda a sua velocidade, já que o corpo humano não foi feito para suportar tanto poder. Uma outra habilidade que o Okarun também herdou da Vovó Turbo foi a capacidade de se locomover através das linhas telefônicas, e ele fez isso quando estava na sua forma astral, ou seja, fora do seu próprio corpo. Ao tocar no telefone, o Okarun foi instantaneamente transportado para onde a Seiko estava. Mais tarde, ele compreende melhor essa habilidade. Quando uma linha telefônica está ativa, ele consegue quase que instantaneamente se transportar para o lugar em que essa linha telefônica ativada foi criada. Quando ele se transporta através de fios telefônicos, ele é capaz de se mover a 100 km por hora. Essa habilidade não apenas facilita a sua movimentação, mas também aumenta muito a sua velocidade. Quando é ejetado de um fio telefônico, ele fica tão rápido que as únicas coisas possíveis de se ver são raios no campo de batalha. Em instantes, ele eliminou dezenas de aliens antes mesmo que pudessem ter a chance de reagir. No entanto, o Okarun encontrou muitas dificuldades com essa habilidade. Ele não era capaz de permanecer por muito tempo dentro dos fios telefônicos. É necessário constante movimento para que ele não fosse jogado para fora por causa do campo magnético. Ao entender que quase todas as coisas nesse mundo são formadas em espirais, ele compreende o que deve ser feito e segue o fluxo das espirais no campo magnético para se locomover novamente. Porém, ainda assim, ele teve muitas outras dificuldades, como por exemplo, ele frequentemente se perdia no meio das diversas linhas telefônicas. E também, se por acaso alguém cortar o fio telefônico que ele estiver usando para viajar, a sua viagem é interrompida e ele é repelido pelo campo magnético da mesma forma. Durante o mangá, o Okarun também demonstrou a capacidade de se separar do seu corpo físico, manifestando uma projeção astral. Dessa forma, ele conseguia voar e também permanecer invisível para aqueles que não possuem uma consciência espiritual refinada. Somente a Seiko e a Vovó Turbo conseguiram perceber a sua presença nessa forma de projeção astral. No entanto, essa é uma forma que foi usada sem querer querendo, não foi intencional. E ele também não consegue permanecer na forma astral por muito tempo, pois o fio que está conectado à sua forma astral com o seu corpo físico vai se desgastando com o tempo. E se o Okarun não conseguir retornar para o seu corpo a tempo, antes que o cordão se desgaste completamente, é certeza que ele vai dessa para melhor. Mesmo apesar de toda essa evolução, o Okarun ainda não maximizou todo o seu poder da Vovó Turbo, pois no capítulo 162, o Okarun conseguiu se transformar pela terceira vez, assim superando seus limites
limites, mas ao fazer isso ele ficou completamente imobilizado por causa do esgotamento no final. Por ter passado muito tempo com os poderes da Bola Turbo, com o tempo seu corpo humano também começou a evoluir. O Okarun nesse momento já tinha um porte físico tão bom quanto de um atleta profissional. No ensino fundamental ele realizava testes físicos. Em uma corrida de 50 metros ele levava cerca de 9 segundos para concluir o percurso. Mas depois dos poderes Turbo e da aprimoração do seu porte físico, o Okarun realizou esse mesmo percurso em apenas 5,8 segundos. No arremesso de bola ele conseguiu o recorde de 35 metros de distância, enquanto que os seus colegas no máximo conseguiam atingir 15 metros de distância, uma diferença gigante. E no salto à distância parado ele conseguiu passar dos 3 metros de distância. Dá pra ver que mesmo sem os poderes da Bola Turbo, o Okarun conseguiu se fortalecer, mas a sua força só começou mesmo a evoluir depois da sua luta contra o Mal-Olhado, o arco da Casa Amaldiçoada. Eu vou estar deixando esse vídeo aqui pra você assistir. E se você gostou do vídeo e quer receber mais vídeos de Dandadan, é muito importante que você se inscreva e ative o sininho, pois isso vai me motivar a produzir mais vídeos como esse pra você. Eu sou o Marcelo, muito obrigado por ter ficado até aqui e até o próximo vídeo. Tchau!